Boa tarde a todos. Verificando a lista de presença, havendo o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do período do Legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração no Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 24 de abril. Aprovado. Aprovada. Está aprovado. Aprovada. Aprovado. Aprovado. Aprovada. Aprovada. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura do ofício número 237 de 2025 do Poder Executivo. Ofício 237 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Juliano dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Referente, retirada de pauta do projeto de lei número 7/2025. O município de Tijucas do Sul, por meio do senhor prefeito José Altair Moreira, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar que o projeto de lei número 7, de 13 de fevereiro de 2025, que altera as leis número 289, de 23 de março de 2012, e a 949, de 3 de abril de 2024 e da outras providências, seja retirada de pauta, dando que serão feitas alterações no referido documento para aprimoramento da legislação. Sem mais para o momento, José Altair Moreira, prefeito municipal. Atendendo ao pedido do prefeito, o projeto de lei número 7/2025 está retirado da pauta. Solicito a leitura do ofício número 5/2025. Excelentíssimo deputado federal Geraldo Mendes, ofício número 5/2025, solicitação de providências urgentes às constantes quedas de energia no município de Tijucas do Sul. A Copel, distribuidora, concessionária de serviço público, inscrita no CNPJ, com sede na rua José Isidório, vem respeitosamente a Vossa Excelência informar acerca da questão apresentada no ofício número 5/2025, pelo qual nos é solicitado informações acerca de quedas de energia elétrica no município de Tijucas do Sul. Justificativa sobre as interrupções de energia. Em 2025, no município de Tijucas do Sul, quase 30% das interrupções têm relação com a vegetação, enquanto cerca de 17% estão relacionados a causas climáticas, como descargas atmosféricas ou ventos fortes. Ressalta-se ainda que por volta de 25% das interrupções estão relacionadas a avarias de componentes de rede, conforme verifica-se na tabela abaixo. Vegetação 29%, componente avariado 26%, clima 17%, manutenção e obras 17%, outros 9,90%. Ainda que a concessionária tenha dever de prestar um serviço adequado aos consumidores, zelando pela integridade da referida rede elétrica, é importante destacar o apoio necessário no município na fiscalização e manutenção da vegetação existente em logradouros públicos, com constantes atuação em conjunto com a Copel. Aproveitamos também para reforçar que em 18 de dezembro de 2019 foi sancionada uma lei que prevê os proprietários rurais que possuam terrenos juntos às linhas de distribuição de energia deverão manter faixas de 30 metros da linha, sem a preservação de árvores com altura superior a 3 metros. O prazo estipulado para adequação aos parâmetros definidos no artigo 1º da referida lei foi de 7 anos. Nesse sentido, constatamos inclusive com a colaboração dos munícipes para a redução das interrupções causadas por vegetação. Essa é a resposta do ofício da reunião que foi realizada na ANAEL, em Brasília, pelos vereadores. Isso bem interessante. Então, mostra aí o comprometimento nosso e também do deputado aí com Tijucas do Sul, sempre tentando melhorias aqui no sistema da Copel. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem.
Indicação número 115, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize melhorias nos pontos de ônibus localizados na rua Isaura Ravaglio, na Rocha, na comunidade de Rio de Una, tendo em vista tratar de local utilizado por alunos e demais cidadãos. Quem indica, vereador Jussiel Bueno. Indicação número 116, 2025. Súmula, manutenção de via pública. Indica ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a realização dos reparos e manutenção da estrada principal do Chimbuva, com prioridade no trecho de aclive em frente à Igreja Congregação Cristã. Indica para que sejam realizados que garantam o adequado escoamento das águas pluviais, uma vez que os problemas da via se repetem frequentemente. Indica ainda que sejam tomadas as providências necessárias para realizar os reparos, manutenção e melhorias na estrada principal das Flores, abrangendo toda a sua extensão, de modo a proporcionar melhorias, condições de trafegabilidade para todos os usuários. Quem indica, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Indicação número 117, 2025. Súmula, limpeza de ponto de ônibus. Indica ao Executivo Municipal que comunique ao DR Paraná da necessidade de limpeza de todos os pontos de ônibus entre a comunidade de Lagoa até o centro, em especial o ponto de ônibus em frente ao Pesque Pague São Pedro, na Lagoinha. Caso o referido serviço seja de responsabilidade do município, que seja encaminhado ao setor competente. Quem indica, a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 118, 2025. Súmula, serviços diversos. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor responsável, realize os seguintes serviços. Item 1. Solicitar ao proprietário do terreno às margens da rua Manuel Alves de Oliveira, ao lado do Barbershop Almeida, a limpeza e roçada do local, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e pedestres que transitam pelo local. Item 2. Revisão completa da iluminação pública na Vila dos Paraguaios Colono. Quem indica, vereador Pedro Luiz de Oliveira. Indicação número 119, 2025. Súmula, iluminação pública. O vereador que o presente subscreve solicita que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência desta indicação conforme segue. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, comunique a Autopista Litoral Sul, para que proceda com a troca de lâmpadas queimadas ao redor da rotatória de acesso da PR 281 à PR 376, na Campina. Em caso de haver local de responsabilidade do município, que se proceda com a devida manutenção. Indica ainda que, para que os referidos serviços de manutenção de iluminação pública também no retorno da Campina, em ambos os lados. Ressaltamos que o presente pedido já foi realizado por meio da indicação 60/2025, de autoria do vereador Luiz Rocha, porém ainda não atendida. Quem indica, vereador Juliano dos Santos. São essas as indicações, senhor presidente. Ok, vereadora. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem após a deliberação pelo plenário, requerem. Requerimento número 80, 2025. Súmula, caminhão-pipa. Requer o envio do diário de bordo do caminhão-pipa, incluindo os registros detalhados dos locais de trabalho visitados ao longo deste ano, até a data do presente requerimento, informando o nome do motorista de cada ocasião de trabalho, e, em caso de haver emissão de ordem de trabalho para a execução das atividades, enviar cópias. A solicitação se faz necessária devido à suspeita de que o veículo possa estar sendo utilizado para serviços particulares, sem a devida autorização. A análise dessas informações permitirá verificar a conformidade das atividades realizadas, garantindo transparência e alinhamento às diretrizes estabelecidas. Justificativa. O presente pedido tem por objetivo acompanhar e fiscalizar o uso do caminhão-pipa ao longo do ano. Essa solicitação visa garantir transparência na utilização do veículo, permitindo a verificação da regularidade das operações realizadas e o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo município. A análise dessas informações contribuirá para um controle mais eficiente e alinhado aos princípios da administração pública. Quem requer, vereador Pedro Luiz da Rocha. Requerimento número 81, 2025. Súmula. Solicitação de informações sobre a execução da Lei Municipal número 671, 2019.
requer as seguintes informações relativas à execução da Lei Municipal número 671/2019, que assegura transporte exclusivo e gratuito aos pacientes com deficiência mental ou múltipla, quando necessária a presença de um acompanhante, aos pacientes que fazem hemodiálise e aos portadores de neoplasia maligna, que realizam tratamento nas cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba. Item 1. Número de atendimentos realizados em 2025, especificando o total de pacientes transportados e os destinos atendidos. Item 2. Quantidade de veículos disponíveis para o transporte de pacientes e a frequência de utilização de cada um. Item 3. De que forma a lei vem sendo executada? Quais os procedimentos adotados para assegurar que os pacientes atendam aos critérios estabelecidos pela lei para o transporte exclusivo? Justificativa. Pacientes que se enquadram nos critérios da Lei Municipal 671 relataram que, em algumas ocasiões, o transporte não é realizado de forma exclusiva, resultando em longos períodos de espera para aguardar outros pacientes que serão atendidos. Tais situações comprometem o conforto e a dignidade dos usuários, além de possivelmente infringir os direitos assegurados pela referida lei. Diante disso, solicito que sejam fornecidas as informações acima mencionadas para que possamos avaliar a efetividade da aplicação da Lei Municipal número 671 e, se necessário, propor melhorias no serviço de transporte de pacientes. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 82/2025. Súmula. Solicito informações e providências quanto à inclusão e à premiação classificatória para a categoria PCD no Circuito de Corridas de Rua de Tijucas do Sul. No que se refere à organização do Circuito de Corridas de Rua de Tijucas do Sul, requer informações e providências quanto à inclusão efetiva das categorias pessoas com deficiência no Circuito de Corridas de Rua promovidas pelo município de Tijucas do Sul, com base nos seguintes pontos. Item 1. Inclusão com premiação classificatória. Existem atualmente ações específicas promovidas pela empresa responsável pela organização das corridas de rua, ou pela Secretaria de Esporte, que garantam a participação efetiva de pessoas com deficiência nas etapas do Circuito de Corrida de Rua de Tijucas do Sul. Caso afirmativa, quais são essas ações e de que forma elas são implementadas? Acessibilidade nos percursos, apoio especializado, categorias específicas, divulgação direcionada, etc. Além disso, existem premiações classificatórias por colocação, voltada exclusivamente à categoria PCD nas etapas de corridas de ruas promovidas no município? Em caso negativo, qual o motivo para a ausência dessa formação de reconhecimento? Item 2. A ausência de premiação na segunda etapa de corrida de rua de 2025. Por qual motivo, conforme o edital da segunda etapa do Circuito de Corridas de 2025, publicadas no site da empresa organizadora, consta expressamente que não haverá premiação para a categoria PCD, apenas participativo. Solicita-se esclarecimento quanto à motivação dessa decisão e os fundamentos que a justificam. Item 3. Revisão e implementação de critérios de equidade. Há intenção, por parte da administração municipal ou da organização do evento, de rever os critérios atuais e implementar na segunda e nas próximas etapas a premiação classificatória para a categoria PCD? Justificativa. A promoção do esporte, inclusão e respeito à diversidade é dever do poder público e das empresas organizadoras dos eventos esportivos. A categoria pessoas com deficiência deve ser tratada com igualdade e dignidade, assegurando-se oportunidades equivalentes de reconhecimento e valorização. Nas últimas edições do circuito, conforme relato de cidadãos e análise dos editais publicados, foi observada a ausência da categoria própria para a premiação por colocação por atletas PCD, o que contraria os princípios da inclusão, equidade e respeito. Desta forma, requer-se que sejam prestadas informações solicitadas e que se avalie a inclusão de premiação classificatória para os atletas PCD na segunda etapa e nas próximas etapas do circuito, e que seja realizada a revisão do regulamento das corridas em consonância com os princípios legais e éticos de inclusão, na certeza de contar com a sensibilidade e o compromisso da gestão com a inclusão social e a valorização do esporte para todos, aguarda-se manifestação dentro do prazo legal.
Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 83, 2025. Súmula, Programa Controle Saudável. Requer as seguintes informações relativas ao Programa Controle Saudável, considerando a Lei Estadual número 22.231 de 2024 e o requerimento número 26, 2024. Item 1. Informações atualizadas sobre o número de pacientes atualmente beneficiados pelo Programa Controle Saudável. Item 2. Análise de viabilidade de manutenção do Programa Controle Saudável dos beneficiários que, embora já integrados ao programa, atinjam a idade limite atualmente estabelecida, considerando a continuidade no tratamento e a efetividade das ações de saúde pública. Item 3. A viabilidade da extensão do programa para pacientes diabéticos, tipo 2, que realizem hemodiálise, pacientes oncológicos e para gestantes, diabetes gestacional. Justificativa. O programa Controle Saudável tem que ser mostrado eficaz no acompanhamento da saúde de pessoas com diabetes, oferecendo uma alternativa tecnológica, precisa e menos invasiva para o controle glicêmico. Atualmente, voltado a uma faixa etária específica, o programa apresenta resultados positivos, que justificam sua ampliação para atender pacientes de todas as idades, respeitando a individualidade e a continuidade do tratamento. A proposta visa não apenas ampliar o acesso a novos beneficiários, mas também garantir a permanência daqueles que já integram o programa, mesmo após atingir a idade limite inicialmente prevista. Essa continuidade é essencial para manter os avanços obtidos na qualidade de vida e no monitoramento da condição de saúde dos pacientes. Importante destacar que o programa está previsto tanto na Lei Orçamentária Anual quanto nas diretrizes do Plano de Governo, o que permite avaliar a viabilidade técnica e financeira da ampliação e manutenção do mesmo, sem prejuízos da gestão orçamentária. Trata-se de uma medida coerente com a política de saúde, preventiva e de promoção ao bem-estar dos munícipes. Quem requer, vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 84, 2025. Súmula, Fila de Espera Saúde. Requer o envio das seguintes informações relacionadas à fila de espera para exames, consultas e cirurgias, sendo: item 1. Quais são as cirurgias, exames e atendimentos profissionais que possuem atualmente lista de espera superior a 30 dias? Item 2. Qual a quantidade de pessoas atualmente inscritas em cada uma dessas filas de espera? Item 3. Qual é o tempo médio de espera para cada tipo de cirurgia, exame ou atendimento? Item 4. Existe classificação por prioridade, urgência, emergência, eletivo? Em caso afirmativo, informar a quantidade de pacientes em cada categoria. Item 5. Quantas vagas para a realização de exames, cirurgias e atendimentos são disponibilizados mensalmente pela rede municipal? Item 6. A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de levantamento de custos estimados para a realização de mutirões, visando a diminuição dessas filas? Em caso positivo, solicita-se o envio dos valores correspondentes. Item 7. Existem contratos, convênios ou parcerias firmadas com clínicas, hospitais ou laboratórios particulares para atendimento desses serviços? Caso positivo, detalhar. Item 8. Existe o planejamento de realização de mutirões de exames, cirurgias ou atendimentos ainda para 2025? Item 9. Há previsão orçamentária específica para a execução das ações voltadas à redução das filas de espera? Justificativa. O presente requerimento visa atender ao princípio da transparência pública e assegurar o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, buscando compreender a real situação das filas de espera na saúde pública municipal. Essas informações são essenciais para que a Câmara Municipal possa, junto ao Poder Executivo, discutir alternativas que tragam mais agilidade e qualidade no atendimento à população, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. Diante da importância do tema, solicitamos resposta no prazo razoável para que possamos acompanhar e colaborar na busca de soluções. Quem requer, vereador Josiel Bueno e vereadora Sandra de Fátima Andrade. Requerimento número 85, 2025. Súmula, Parque Municipal. Requer que sejam prestadas as seguintes informações acerca da execução dos projetos vinculados ao programa Mais Energia 1,
da Itaipu Binacional, que destinou ao município o valor de R$ 3.721.026. Solicita seu detalhamento sobre item 1, Parque Urbano. Qual a fase atual do projeto? Se iniciado, informar o percentual de execução e a previsão de conclusão. Item 2, Projeto de Proteção das Nascentes. Em que estágio se encontra a execução? Quantas nascentes foram recuperadas ou estão em processo de recuperação? Item 3, Sistema de Abastecimento de Água no Barreiro. Informar a situação do projeto, se já iniciado, e detalhar as etapas concluídas e os pendentes. Item 4, Instalação de biodigestor. Informar a fase em que se encontra o projeto, quantas unidades foram ou serão instaladas e onde. Justificativa. As informações são necessárias para o acompanhamento das ações relativas ao Programa Mais Energia 1, considerando que a abertura do edital do Programa Mais Energia 3 se dará em breve, e para que o município possa captar novos recursos junto a Itaipu, é imprescindível comprovar o início ou a conclusão dos projetos anteriormente aprovados. Certo da atenção e compromisso de Vossa Excelência, com a transparência e com o desenvolvimento do nosso município, aguardamos resposta no prazo legal. Quem requer, vereador Jussiel Bueno e vereadora Sandra de Fátima Andrade. São esses os requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Determino o encaminhamento para o Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 16 de 20... desculpa aí. Eu já estou pulando. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovados. Agora determina o encaminhamento. Vamos lá, então. Apresentação do projeto de lei número 16 de 23 de abril de 2025, que reconhece servidão de passagem e dá outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 16, 2025, Poder Executivo. Mensagem número 16, 2025. O presente projeto de lei tem por finalidade reconhecer a existência de servidão de passagem à via localizada no bairro da Várzea. É objeto de indicação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Segurança e Trânsito por meio do memorando número 133, 2025, o qual segue em anexo. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 19, 2025, do Poder Legislativo, que denomina a Rua Ivo de Oliveira, no loteamento Jardim das Oliveiras. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 19, de 30 de abril de 2025. Mensagem. O presente projeto de lei tem como objetivo oficializar a denominação de via pública localizada no loteamento Jardim das Oliveiras, em Tijucas do Sul. A iniciativa busca conferir identidade formal à referida via, ao mesmo tempo em que presta uma justa homenagem ao senhor Ivo de Oliveira, morador marcante da localidade do Xaxim, cuja trajetória pessoal e comunitária merece ser eternizada na memória do município. Nascido na localidade de São João, o senhor Ivo construiu sua vida com simplicidade, honestidade e carisma. Casado com Maria Olinda Batista, estabeleceu inicialmente no Pavão, onde juntos abriram uma pequena mercearia, conciliando o comércio com o trabalho na roça. Posteriormente, fixaram residência no Xaxim, ao lado da casa do sogro, onde também mantiveram a mercearia e iniciaram a formação de sua família. Desta forma, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta proposição, reafirmando nosso compromisso com o reconhecimento e valorização daquelas que ajudaram a construir a história de Tijucas do Sul. Homem trabalhador, aprendeu o ofício de carpinteiro e, com o crescimento dos filhos, transferiu-se para São José dos Pinhais, onde trabalhou até a sua aposentadoria. Mesmo residindo em outra cidade, jamais se desvinculou de suas origens, retornando ao Xaxim sempre que possível, como havia prometido. Quando me aposentar, volto a morar no Xaxim, e assim o fez. Apaixonado por cavalos e por cavalgadas, era figura constante nas atividades tradicionais do município, reconhecido pelo seu capacete roxo e branco pela motoneta que usava para circular pela cidade. Era carinhosamente chamado por Tio Ivo, por todos. Faleceu prestes a completar 92 anos, deixando 8 netos,
10 bisnetos e um legado de amor, trabalho e profundo respeito pelas raízes. Desta forma, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa proposição, reafirmando nosso compromisso com o reconhecimento e valorização daqueles que ajudaram a construir a história de Tijucas do Sul. Projeto do vereador Adilson Luiz de Oliveira. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, apresentação de emenda do projeto de lei número 15/2025 do Poder Legislativo, que regulamenta percentual mínimo de participação do comércio local no espaço da praça de alimentação de eventos realizado pelo município de Tijucas do Sul e estabelece outras providências. Solicito a leitura da justificativa. Proposta de emenda do projeto de lei número 15/2025, Poder Legislativo. Justificativa. A presente emenda visa garantir que o comércio local tenha uma participação significativa na venda de bebidas durante os eventos realizados no município de Tijucas do Sul, com a definição de um percentual mínimo de 30% dos espaços destinados a essa atividade. A escolha dessa porcentagem tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do município, assegurando que uma parte importante dos lucros gerados nos eventos beneficie diretamente os empreendedores locais. Com a reserva de 30% dos espaços para a venda de bebidas para empreendedores locais, estamos não apenas incentivando o crescimento dos negócios em nossa cidade, mas também estimulando a competitividade saudável entre os comerciantes, promovendo a diversidade de produtos e a qualidade nos serviços prestados. Esta medida reforça ainda o compromisso com a sustentabilidade da economia local e a geração de empregos, principalmente em momentos de grande movimento, como são as festas e eventos municipais. Entendemos que, ao fortalecer o comércio local, estamos contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade e o fortalecimento da identidade do município. Assim, por entendermos que essa proposta atende o interesse público, esperamos sua aprovação pelo plenário desta Casa. Comissão de Constituição e Justiça, presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. O projeto está em discussão. Acredito que em relação ao projeto, a gente já discutiu aí 3 semanas consecutivas, mas cada vez que é apresentado uma emenda, ele volta para a comissão e acaba um vereador ou outro pontuando ali um detalhe. O outro que a gente acha pertinente, acredita pertinente ter nesta lei. E acredito que essa emenda aqui agora seja a última desse projeto, devido nas emendas anteriores a gente ter colocado somente a praça de alimentação. E para que fique claro que inclui também os pontos de venda de bebida reservado aí ao comércio local. A ideia desse projeto, desde o início, é fomentar a economia e dar oportunidade aí para o nosso comércio local participar dos eventos do município. Quando a gente propõe um projeto de lei ou propõe uma emenda, a gente está pensando em uma lei aí que perdura aí por anos e anos, independente de quem estiver à frente do Poder Executivo ou à frente da Secretaria responsável pelos eventos, que isso se torne uma regra, porque o nosso comércio local ele tenha espaço dentro dos eventos, principalmente dos eventos de grande porte, aonde vai poder aí gerar renda e fomentar o comércio local aí no município. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer da comissão, segunda discussão e votação do projeto de lei número 18/2025 do Poder Legislativo e de autoria dos vereadores Juliano e Adilson, que reconhece servidão de passagem e dá outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão, projeto de lei número 18/2025 do Poder Executivo. Parecer número 47/2025 da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O projeto visa o reconhecimento da via localizada no município de Tijucas do Sul, com início na Travessa Getúlio Alves de Oliveira, com servidão de passagem Família Oliveira, conforme definido pela Lei Municipal número 302/2012. Nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, o município possui competência para cuidar de assuntos de interesse local.
razão pela qual o tema do projeto de lei em questão se insere no rol de competência da municipalidade, verificando ainda que a matéria ora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Por oportuno, indica-se o previsto no artigo 1378 do Código Civil. Desta forma, é essencial o registro de servidão junto ao cartório de registro de imóveis. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 18, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Krakowski e relatora Dilson Luiz de Oliveira. Coloco em segunda discussão. Esse projeto já foi discutido a semana passada, né? Não tem muito o que discutir também, visto que servidão de passagem é nomeado como servidão de passagem porque não dá metragem para nomear como rua. Então, é uma forma de encontrar como legalizar, né? Como a dificuldade que tem para fazer a manutenção da rua, a Sanepar instalar água. Então, é uma forma que foi achado aí para amenizar essa situação e poder nomear essa servidão de passagem. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para o sancionamento e publicação. Então agora vamos abrir a Tribuna Cidadã. Começa, Gus. Perdido. Não, hoje eu tô perdido mesmo, cara. Meu Deus. Palavra livre. Segue, Adilson. Bom, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, todo o público aqui presente. Mas é assim mesmo, presidente. Tem dia que de noite é assim mesmo. Gente, eu queria só comentar um pouquinho. A pedido dos moradores ali da Vila Cubas, a dificuldade que eles estão tendo ali com a poeira na estrada, na rua ali. Hoje teve um comerciante que me procurou pedindo, pelo amor de Deus, para que o prefeito tomasse uma providência e pelo menos mandasse o caminhão-pipa para fazer a molhada daquela rua ali para amenizar o pó. Porque no comércio não está tendo mais condição, porque eles têm que ficar com uma pessoa limpando os produtos direto, porque não limpa agora, dali meia hora já está sujo de novo. Então, se o prefeito tiver condições de mandar pelo menos o caminhão-pipa até sair a bendita pavimentação. Em época de campanha, que foi prometida a pavimentação na Vila Cuba, Vila Panago, aquelas ruas ali que ainda falta ser pavimentada. E o recurso já tem. Então, temos que agilizar isso, mas enquanto não sai essa bendita, prometida pavimentação, então amenizar pelo menos aquele pó lá com o caminhão do pipa para molhar a rua lá. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite a todos presentes desta casa. Gostaria de falar hoje aqui sobre alguns requerimentos que apresentei para esse plenário e que na sequência aí vai ser encaminhado à Secretaria de Saúde, mas em especial ao requerimento que se refere à Lei Municipal 671 de 25 de junho de 2019, que garante principalmente aos portadores ali de neoplasia maligna um transporte exclusivo. Chegou para mim aí nas últimas semanas que algumas pessoas acometidas com essa doença estavam sendo transportados juntamente com todos os demais pacientes e tendo que esperar aí durante o dia todo lá, coisa que não é o correto, porque tem uma lei que assegura esse transporte exclusivo a essas pessoas.
não tenho como garantir se isso aconteceu ou não aconteceu, por isso o requerimento para que a Secretaria de Saúde se manifeste em relação a esse assunto, a esse tema, de que forma que está sendo feito esse transporte, está sendo realizado, se está sendo com uma van para todos que faz hemodiálise, para quem faz quimioterapia, ou se está sendo de forma separada, qual a frequência, quantos pacientes nós temos hoje. Então, para que eu possa dar um retorno para essas pessoas que me cobraram, eu preciso dessa resposta. Por isso, esse requerimento. Encaminhei também o requerimento em relação aos aparelhos medidores de glicose. Recentemente, o Estado do Paraná aí aprovou um projeto de lei aí que torna obrigatório para crianças de 4 a 17 anos, coisa que nós, enquanto município, já estava realizando aí já praticamente 2 anos, através do projeto Controle Saudável. Inclusive, o Poder Executivo, no seu plano de governo, colocou que esse projeto ia ser estendido aí para as gestantes e para as pessoas que estivessem realizando quimioterapia. E esse requerimento requer informações de quando vai se iniciar o programa, porque tem hoje já a previsão orçamentária, está no plano de governo, e a gente gostaria que iniciasse aí o mais rápido possível, visto que o projeto Controle Saudável foi um sucesso, e a gente, quando algo dá certo, a gente pensa que tem que se estender e aí atender mais pessoas. E por derradeiro, perguntei também para essas crianças e adolescentes que vão completar agora os 17 anos, já completaram, qual seria a possibilidade de estender um pouco mais a idade do programa, visto que isso é uma tendência. Mais cedo ou mais tarde vai ser estendido para toda a população esses aparelhos. Não faz sentido você ficar furando a mão de uma criança aí 7 ou 8 vezes ao dia, quando nós temos uma tecnologia que cada dia está tendo um custo menor. Porque lá no começo ele tinha um custo muito elevado. Com o passar do tempo, mais empresas, mais fabricantes estão trazendo para o mercado brasileiro. Então, eu acredito que valeria a pena a gente fazer um estudo financeiro de não retirar essas pessoas que já estão usando, e sim estender. Uma mãe me procurou recentemente, se referindo que o filho dela fez os 17 anos e foi retirado o aparelho, e por isso o motivo do requerimento. Seria isso, boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queria aqui também falar do requerimento, o requerimento 85, que a gente faz ali junto com a vereadora Sandra, justificar o porquê que a gente, no dia 8 agora de maio, nós iremos participar de um evento da Itaipu, onde vão estar lá diretores e talvez até mesmo o presidente da Itaipu. Então, para que a gente possa entender o que a Itaipu já tem nos atendido e aqui o que a gente poderia ainda solicitar através dessa empresa que, segundo alguns levantamentos, é uma das empresas com mais recursos e que vem atendendo aí municípios pequenos e grandes até também, mas os pequenos têm sido assim de uma atenção especial através dos recursos da Itaipu, né? Recursos esses que vêm a fundo perdido, e que nós aqui já recebemos alguns, né? Propriamente ali a Recicla já recebeu alguns equipamentos, né? Há poucos dias aí a gente participou da entrega desses equipamentos, então só para que a gente possa acompanhar o trabalho aí da Itaipu e para saber o que nós podemos solicitar. Também gostaria aqui de agradecer ao secretário de Estado ali, Rogério Carboni, ao deputado Anibele Neto, também o Diego Teixeira, que é o chefe do núcleo da Secretaria da Desenvolvimento Social e Família, que no último sábado nos entregaram ali recursos para o município na ordem de R$400 mil. Recursos esses que serão destinados aí para projetos que atendam a criança e adolescente do nosso município. Então, agradecemos aí a esse
importante recurso, né, através dessa secretaria, e que possamos continuar buscando mais recursos aí para o nosso município. Obrigado a todos, uma boa noite, presidente e demais vereadores. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, público presente, os colegas vereadores, vereadora, aos nossos servidores dessa casa, passando aqui hoje para dar um feliz dia do trabalho a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município e de todos da região. Uma boa noite também ao meu amigo Marcelo Cavalli, o Matheus, aí do Jornal Informativo Popular. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Uma boa noite especial para nossa psicóloga Egna, pela presença nessa casa. Fernanda, da comunidade de Pinhal, minha assessora. E desejar a todos aí um bom feriado. E até a próxima semana. Vamos iniciar os trabalhos novamente. Seria isso, bom final de semana. Boa noite a todos, os demais dessa casa. Quero parabenizar os nossos vereadores pelos seus projetos e não posso deixar de parabenizar o nosso presidente da Câmara ali, que está conduzindo muito bem a nossa sessão aí, está sendo muito aplaudido pelo nosso município. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora. Boa noite ao público presente, os assessores, a assessora Joyce. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de falar um pouquinho, né, pegando o gancho na prosa do vereador Adilson, com relação ao caminhão-pipa, né? Então, hoje nós vemos muitas comunidades que sofrem com a poeira. Tem comunidades que o movimento de veículos é muito grande e necessita-se de um caminhão para que haja para que amenize essa situação, porque é uma questão de saúde pública. Então, nesse caso, nós deveríamos utilizar esse caminhão para que um pouco, pelo menos, amenizasse essa situação. Muitas pessoas que moram ao entorno dessas ruas que tem bastante movimento sofrem muito com essa poeira, né? Então, é a questão da gente utilizar esse caminhão de uma forma adequada para que sirva à população, né? Por isso, mais um requerimento que eu também mandei com relação ao caminhão-pipa, né? Falando também um pouquinho do requerimento da sessão, né, 14ª sessão, que foi semana passada, o requerimento número 79, né? Onde que eu pedi algumas informações sobre as pias de inox que foram instaladas na UBS de Tabatinga. Porque constatou-se ferrugem, né, nessas pias, e para que haja a cobertura de uma garantia sobre esse material, né, por isso a questão do requerimento, né. Agradeço aí ao Alex, que foi hoje prontamente já fomos lá averiguar essa situação, onde que já passou essas informações para que seja coberta essa garantia nesses equipamentos, né. Também quero desejar aí a todos os trabalhadores um feliz dia do trabalho, né? Que Deus abençoe cada um, porque o trabalho dignifica e engrandece o homem, né? Então, um parabéns a todos os trabalhadores do nosso município e também do Brasil, né? Por que não do Brasil todo, né? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a cada um. Um bom final de semana. Boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à imprensa presente, os funcionários dessa casa, os nossos assessores, em especial a minha assessora Berenice, que tanto me ajuda no dia a dia. Gostaria de comentar a minha amiga e profissional de psicologia, Egna, que tanto faz pelo nosso município, que é uma psicóloga renomada, que trabalha aí pela causa da criança e adolescente, pelas mulheres e por nossas famílias. Gostaria de comentar a Fernanda, que representa nossas mulheres agricultoras, uma agricultora forte lá da comunidade do Pinhal, e que muito nos alega a presença aqui nesta casa. A Marli, esposa do vereador Cigano, e a todos os presentes. Uma boa noite muito especial. Gostaria de começar pela nossa reunião temática da Procuradoria da Mulher, onde ontem trabalhamos a temática do autismo.
finalizando aí o mês de abril. Na verdade, a gente não deve só trabalhar autismo no mês de abril como conscientização, mas sim todos os meses do ano. Mas ontem fizemos uma reunião temática e trouxemos uma família atípica para fazer uma roda de conversa, não era uma palestra, era uma troca de experiência, uma troca de vida, de amor e carinho. E tivemos diversas mães aqui participando e foi muito bacana. Quem participou sabe da discussão que a gente teve e as famílias conseguiram se visualizar naquela família, né, e entender ainda melhor a situação e as fases do desenvolvimento, das necessidades, né, da questão do autismo. Então, foi muito importante, lembrando que o autismo a gente tem que trabalhar o ano todo, e é pauta desta casa, dos nobres vereadores aqui, que estavam presentes ontem e discutimos juntos melhorias. Então, a Procuradoria, agora no mês de maio, fará um trabalho aí sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de meninas e meninos, né, e nossos adolescentes, como pauta muito importante, porque nós temos vários casos de abuso dentro do nosso município, de violência, inclusive temos muitas subnotificações, e isso a gente precisa trazer em pauta, e não sim esconder, mas sim trazer para o debate e nós melhorarmos as nossas políticas públicas que possam aí cuidar das nossas crianças e adolescentes. Também tivemos hoje a primeira conferência da cidade, onde participamos nessa casa. Podemos discutir muito sobre o nosso município, sobre a nossa cidade, como saneamento básico, mobilidade, fluxo de trânsito, moradia, né? Quantas coisas nós temos aqui no nosso município e na nossa cidade de melhorias, a questão da inclusão. Falamos muito e discutimos e planejamos aí para os próximos anos. As conferências são espaços deliberativos, construtivos e participativos. Senti a falta ainda de algumas secretarias e da nossa população presente, né? Infelizmente, tivemos pouca participação da sociedade civil, mas quem estava aqui pôde trazer a pauta e elaborar propostas. Então, foi uma grande contribuição, inclusive para nós, vereadores, e para as próximas políticas públicas aí que estaremos desenvolvendo. Também fiz 2 requerimentos junto do vereador Célio, requerimentos importantes sobre a Itaipu, onde a gente quer discutir recursos, e para isso a gente precisa saber em que fase que estão as execuções dos recursos. Tivemos uma reunião também importante, né, vereador, onde discutimos também os recursos para as ONGs, né, e tem um recurso que se chama benefício eventual agora, que a Itaipu vai fazer no mês de junho, e vai abrir novamente para o nosso município. Então, a gente vai estar orientando as ONGs a estarem participando desses projetos, e a gente precisa saber como está o andamento dos nossos projetos. Temos recursos para isso, então precisamos saber em que fase estamos. E também o requerimento das filas de espera. Temos aí um grande número de pacientes em fila de espera, e com esse, o nosso objetivo não é criticar, e sim contribuir, buscando recursos, porque nas conversas com os deputados que tivemos, pode vir custeio para a saúde, inclusive para as filas de espera, exames, procedimentos. Então, o nosso objetivo é esse, de buscar solução. E, para finalizar, quero desejar um feliz Dia do Trabalhador amanhã, aos nossos trabalhadores e trabalhadoras do nosso município, onde trabalham de sol a sol para o seu sustento e para a geração de trabalho e renda do nosso município. Então, meu parabéns e meu carinho especial aí do Dia do Trabalhador. Desejo a todos uma boa semana, uma semana abençoada para todos. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, vereadora, público presente. Sabe que hoje a gente se atrapalhou um pouco com as palavras aqui, mas faz parte. Eu acho que errar é humano. Tentei dar a tribuna para o Adilson, mas o Adilson não quis subir na tribuna, então não deu certo, né, Adilson? Essa semana tivemos alguns eventos. Na conferência, hoje, foi uns temas debatidos aqui de muita importância para o município. Até no momento que estava falando ali, escrevendo sobre o tema, tive a participação aí de um morador do Bosque da Saúde, o senhor Borges, que até apontou 3 pontos que eu coloquei na reunião ali, que era de suma importância. Então é para ver que a participação, muitas vezes, a transmissão aqui nos ajuda, porque chega onde a população não pode vir, às vezes num horário de trabalho. Então, com a transmissão, chegou, agradecer aqui ao Marcelo, que hoje cobriu esse evento, e para ver que realmente tem participação. Muitas vezes não tem aqui dentro do plenário, mas tem aí fora, todo mundo está vendo e está dando a sua opinião. Ontem
no evento que a Sandra promoveu aqui pela Procuradoria, nós tivemos que se ausentar aqui com os vereadores, porque nós tínhamos uma reunião com o pessoal que está fazendo a pavimentação primária ali, de Tabatinga até o Fagundes. A gente tinha questionado alguns pontos ali que não estava dando a metragem, e aí fomos em loco lá para dar uma averiguada, e aí o rapaz também posicionou que ele não tinha finalizado da estaca tal a tal lá que a gente tinha constatado, e que seria na próxima semana, vai deixar tudo ok. Então, acho que um feliz dia do trabalho para todos os trabalhadores que aqui estão, principalmente os da casa, né? Minha assessora que está aí também. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para dia 8 de maio às 18 horas. Meu muito obrigado, boa noite, fique com Deus, boa semana.